Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo no nosso canal. Eu sou o professor e escritor Luiz Vieira e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, conheça também nossa página no Instagram, que é Luiz Vieira, Luiz com Z, luizvieira.escritor, e você sempre encontrará informações bem interessantes. E dessa apresentação, hoje o nosso tema será um pouco pesado, né? Eu sempre gosto de falar aqui de literatura, de arte, de música, de filosofia. Hoje nós vamos falar de história, uma história bem recente no nosso país, que infelizmente muita gente já se esqueceu. Muitos jovens, principalmente, aqueles que não deram muita atenção às aulas de história, se esqueceu desse período da nossa história brasileira. Isso tem causado muitas consequências e graves riscos para toda a sociedade. Por isso que eu sempre digo, conhecimento é poder. E aqui nesse canal você sempre vai encontrar conhecimento de verdade, baseado em fatos. Então o tema não poderia ser outro, nós vamos falar sobre ditadura militar. Muitos lembram desse dia, no dia 31 de março, que foi ontem, hoje é 1º de abril. Algumas pessoas lembram no dia 1º porque foi o dia realmente que se consolidou o golpe. Dia 31 foi o início, mas dia 1º já estava consolidado, não tinha mais nada a ser feito. E aí, como o golpe deu certo na época, no dia 31 de março de 1964, claro que não houve nenhum julgamento de tentativa de golpe, porque você vai julgar quem? A quem já está no poder de armas na mão, com todo o domínio da situação? Aí não tem como. Por isso eu começo já esse vídeo com essa provocação. A gente tem a oportunidade de julgar tentativa de golpe, porque quando o golpe dá certo, quando ele foi consolidado, aí já é tarde, não dá mais para julgar. Porque você já foi, as autoridades já foram subjugadas. Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar do contexto histórico, como esse golpe aconteceu. Primeiro, em 1960, o Brasil escolheu seu presidente da República, seu novo presidente. A gente vivia num período bem conturbado, pós um período aí de ascensão da democracia, o Brasil crescendo, período JK. Depois entramos numa fase assim de recessão, e o Brasil, como qualquer outro país do mundo, quando está numa fase de dificuldade, parece que o povo fica assim meio sem visão de mundo, sem rumo. Ele acaba caindo no conto da carochinha de alguns aventureiros que se apresentam como salvadores da pátria. E assim aconteceu. Em 1960, o Brasil elegeu o desconhecido Jânio Quadros. Quem se lembra aí do Jânio, gente? Pelo menos das aulas de história. Aquele que apareceu prometendo varrer a corrupção do Brasil. Tinha a sua música de campanha, o símbolo era uma vassoura, uma vassourinha, e a música era aquela: varre, varre, vassourinha. Não vou cantar aqui porque é muito medonha. E aí isso pegou, o povo começou a. Os camelôs vendendo vassourinhas de palha, e gente indo para a rua com as vassourinhas, cantando. Resultado: o desconhecido Jânio Quadros foi eleito presidente da República. Mas acontece, para nossa sorte, que naquele tempo, não sei se isso é bom, mas na época foi um livramento, né? O povo votava duas vezes, votava para presidente e para vice-presidente. Então corria o risco de um presidente ser eleito e um vice de outra chapa de oposição ser eleito também. Aí já viu, né? E o João Goulart era de um partido mais progressista, foi eleito vice-presidente. João Goulart, conhecido como Jango. Então ficou a dupla Janjan, Jânio Quadros e João Goulart. Bom, no primeiro ano logo de governo, Jânio mostrou que não tinha habilidade nenhuma para governar. Não tinha projeto para o país. Então os atos dele foi proibir biquíni na praia,
proibiu alguma coisa boa, né? Proibiu rinha de galo, que era uma moda na época. Mas enfim, ele tomava medidas superficiais. Quando foi em agosto, ele saiu com essa, né? Apresentou uma carta ao Congresso Nacional, uma carta de renúncia, uma carta com poucas linhas, manuscrita, dizendo que forças ocultas obrigavam a renunciar. Ninguém sabe que diabo de força oculta foi essa. Muitos historiadores falam que ele queria aplicar um golpe para cima do Congresso Nacional, porque o Congresso começou a perceber, pô, esse cara aí é doido, esse cara ele não tem noção nenhuma, nós entregamos o país para um maluco. Então começou a fazer algumas cobranças institucionais da sua postura de presidente e é só uma suposição, uma observação dos historiadores da época, né? Falar, olha, o presidente Jânio pensou assim: vou apresentar minha carta de renúncia, o Congresso não vai aceitar, e não aceitando eu me fortaleço politicamente, aí eu vou mandar como eu quiser. Acontece que não deu certo, se foi essa a intenção do Jânio, não deu certo, o Congresso aceitou de pronto e empossou constitucionalmente o vice-presidente João Goulart. Também na época, nós estávamos assim no centro da chamada Guerra Fria, que era aquela crise ideológica entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia não, na época era a União Soviética, né? É todo um contexto aí que deu, um outro vídeo conta essa história de por que Rússia, por que União Soviética. Mas era a famosa URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma grande potência que se destacava no mundo, que é, estava se igualando ao poder, ao grande poder capitalista que era dominado pelos Estados Unidos. Então, o mundo estava vivendo essa polarização econômica e política. E aí nós temos toda uma historiologia, uma historiografia, um contexto, né? Essa Guerra Fria é exatamente aquela guerra sem arma, é uma guerra ideológica, né? Então a Rússia, por exemplo, os Estados Unidos usou muito o cinema para propagar suas ideias. O artista ali, o mocinho, era sempre o americano, o vilão que queria acabar com o mundo era sempre o russo. Aí a União Soviética, que não tinha uma referência cinematográfica, não tinha nenhuma Hollywood, também fazia alguns filmes lá, contrapondo isso, mas esses filmes nem eram vistos nos principais países do mundo, porque realmente eles não tinham essa inserção no cinema mundial. Então, os Estados Unidos, com aquela potência de hollywoodiana, infestou o mundo com a sua ideologia através dos seus filmes apresentando os heróis, os mocinhos heróis e os vilões bandidos, né? Os soviéticos contra os norte-americanos. Bom, e a minha geração, ela foi formada com essa ideologia. Eu estou citando o cinema, mas também não foi só o cinema. Nós tivemos aí todos os meios de comunicação, as igrejas, também as igrejas, hein? E aí depois eu vou abrir um parênteses. E eu já falei dos meios de comunicação, a cultura de forma em geral, a música, né, que a gente consumia, era a música americana, virou moda no mundo, e principalmente a educação, que era incumbido, os Estados Unidos espalhou a sua cartilha ideológica pelo mundo afora, principalmente na América Latina, com aquele conteúdo mesmo mostrando que era chamando o povo soviético de terrorista, de comunista, né? Então a moda era demonizar, era comunista, né? Tudo virou moda, era comunista. Se uma pessoa tinha uma barba maior, uma barba assim, meio despenteada, aquele ali é comunista. Eu me lembro que num livro de história que eu estudei na quinta série, pena que eu não tenho mais esse livro, mas eu lembro como hoje. Tinha lá uma imagem de um sujeito com cara de bandido mesmo, né, com aquela roupa de presidiário atrás das grades, e a legenda: graças a Deus, mais um terrorista comunista foi preso. E essa é a ideia que a gente tinha, né? É um povo perigoso que queria invadir o mundo, queria acabar com o mundo. Então nós crescemos, nós somos educados com essa ideologia
E a geração passada e a minha geração foi educando seus filhos com essa ideologia. Então, quem era que contrapunha essa ideologia? Todo mundo aceitava isso como uma verdade, mas tinha duas classes que combatiam esse tipo de ideologia aqui no Brasil e em outros países da América do Sul, América Latina. Quem eram essas classes? Artistas e os professores. Então, não é à toa que até hoje são as duas classes mais combatidas por qualquer governo de extrema-direita, por qualquer governo autoritário que domina um país, domina uma nação. São escolhidos como os inimigos, os artistas e os professores, porque são essas pessoas que questionam, que não aceitam a verdade imposta, calada, que contesta o sistema. Bom, saindo um pouco desse parêntese, o João Goulart ele tinha esse vínculo com as políticas mais progressistas. Então, quando ele assumiu o poder, primeiro fizeram um auê para ele não assumir. Os militares começaram a botar o bedelho na política, né? Porque, gente, militar, as Forças Armadas é para garantir a segurança nacional, não é para fazer política, né? É proibido constitucionalmente. Mas eles usando da força começaram a colocar pressão em cima do Congresso Nacional. A classe empresarial do Brasil, que era uma classe assim muito alinhada com a ideologia norte-americana, também começa a fazer pressão. Por isso nós falamos que o golpe de 64 não foi só um golpe militar, foi um golpe civil-militar, porque foi feito em conjunto com o apoio dos empresários, dos latifundiários e das Forças Armadas. Bom, e aí o João Goulart, com sua política progressista, começou a assustar essa elite econômica e das Forças Armadas, porque o João Goulart prometia fazer reforma agrária, porque o Brasil era um país, e ainda é, o país que mais tem concentração de terras, principalmente terras devolutas, grandes latifundiários improdutivos, e os países que estavam crescendo já estavam bem adiantados na sua política de reforma agrária. E o João Goulart, com essa tendência, ele chegou e anunciou um plano de reforma agrária, começa a reforçar aquela ideia criada lá atrás, no governo de Getúlio Vargas, do reforço da indústria nacional, uma política realmente voltada para o crescimento nacional, para sair um pouco das garras das grandes potências capitalistas, né? Deixar de ser refém dos Estados Unidos, por exemplo. E ele anuncia também um aumento de salário no dia 1º de maio, numa grande festa em praça pública. Ele anuncia o maior aumento do salário mínimo. Isso deixou a classe empresarial puta da vida. E você já sabe até hoje, né? Qualquer governo que começa a olhar para a classe trabalhadora, a dar mais direito para os trabalhadores que produzem nesse país, a aumentar muito o salário mínimo, um pouco acima da inflação, a querer derrubar, cortar impostos da classe trabalhadora, da classe média, logo a elite econômica começa a dizer: ah, que absurdo, vai quebrar o país, vai parar tudo. E o pior não é isso. O pior é que a classe trabalhadora, que não tem consciência de classe, acaba comprando esse discurso que é danoso a si próprio, mas ele acaba sendo convencido que é o melhor. Né? Não, né? Só falta ele falar assim: eu não quero esse aumento de salário, eu vou votar no cara lá da extrema-direita porque ele representa o progresso. Então, o João Goulart, nessa linha, ele começou a ser visado pelo governo norte-americano. O que tem aí, gente? Ficou provado, quando abriu aí os arquivos da CIA, que os Estados Unidos agiram diretamente no golpe de 64, já está provado. Antes era só suposição, mas depois ficou provado com documento da CIA que os Estados Unidos, através principalmente da Marinha Mercante Americana, esteve aqui presente no golpe de 64. Isso é grave, hein? Isso é muito grave. Tudo por interesse
interesse econômico e político. Os Estados Unidos queria botar as garras em todos os países da América Latina. Bom, então houve toda uma manifestação da classe política empresarial para poder derrubar o João Goulart. Isso aconteceu. Os militares aí com muita força, as 3 forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, já falei com apoio da classe civil, da classe política e empresarial, no dia 31 de março consolidou o golpe. E quando eu falo lá das forças que coadunavam com a ideologia norte-americana, que eu falei também a religião, eu quero aqui abrir mais um parêntese. A Igreja Católica foi uma das grandes responsáveis pela adesão da sociedade ao golpe militar. Imagine só, um país de sua maioria católica, a maioria absoluta na época, aí eu não tenho agora os dados, mas era coisa de 70%, um país católico. Essa igreja faz uma grande marcha em Belo Horizonte, e essa marcha se espalha por outras capitais, intitulada Deus, Pátria, Família. Vocês podem pesquisar esse tema aí, que você vai ver que está ligado a outros movimentos, o movimento nazista, movimento fascista e demais movimentos autoritários que tomaram conta da América Latina. Então, com esse lema Deus, Pátria, Família, a Igreja Católica consegue arrebanhar uma multidão em Minas Gerais e faz essa marcha é replicada em outros estados, em outras capitais. E isso deu muita força para que os militares se sentissem empoderados, dizer, tá vendo? Olha, é a sociedade que está pedindo. Então vamos lá fazer a gloriosa revolução para livrar o país do perigo do comunismo. Então essa foi a ideologia, isso foi o que eles venderam. E aí deram o golpe. O João Goulart estava viajando numa missão oficial, por infelicidade, na China, aí eles aproveitaram, olha aí, o cara está visitando um país comunista, né? E os militares tomaram o poder na força da arma e depuseram o presidente constitucionalmente eleito. Então, na época, muitos fugiram, o próprio Jango, né, quando ele nem voltou, ele foi direto para o exílio, o seu cunhado, o ex-governador Leonel Brizola, teve que fugir, porque ele era uma das principais resistências contra o golpe, em defesa do governo democrático. Então, começou, e a partir do que os militares tomaram o poder com aquele discurso, que era só um curto período, até organizar, até chamar novas eleições, eles iam dar uma organizada, botar ordem na casa. Com esse discurso, eles passaram 21 anos no poder, um período de total exceção, ou seja, a Constituição parou de valer. A partir daí, a lei era simplesmente os atos institucionais. E aí veio ato institucional número 1, número 2, número 3, é o que nós chamamos de AI. E o maior ato, o perigosíssimo, o mais criminoso, foi o AI-5, que é o ato institucional número 5, que tirou todos os poderes democráticos, que estabeleceu a censura total, que estabeleceu que você poderia ser preso a qualquer momento, sem direito a contestar, sem direito a habeas corpus, sem direito a nada. O poder estava exclusivamente concentrado nas mãos dos militares. E a tortura foi um instrumento muito usado nesse período, né, para as pessoas que contestavam o sistema, para os chamados inimigos do sistema. Inimigo podia ser uma criança, um homem, uma mulher que falasse alguma coisa que contestasse, tipo assim, olha, não está certo isso aí, o povo tem que ter direito à democracia, queremos votar novamente. A eleição foi suspensa, a eleição para presidente, depois para governadores, e prefeitos de prefeituras chamadas de área de segurança nacional, como por exemplo Marabá era considerado uma área de segurança, então os prefeitos eram indicados pelos chefes militares. Então, gente, foi um período ruim, um período perverso para o Brasil. E aí, meu pai, por exemplo, ele falava assim: ah, no tempo dos militares não havia corrupção, havia progresso, claro, porque, gente, a imprensa não podia falar nada.
não tinha imprensa livre, você não podia divulgar os atos de corrupção dos militares, você não podia divulgar nada que fosse contrário à ideologia do poder constituído pelos militares. Era tudo, a lei da censura tomou conta de tudo. Os teatros, a música, a poesia, tudo. Os jornais, eles, para sair para a edição e para a rua, tinham que passar por um censor que, na maioria das vezes, era um idiota, que não entendia nada de jornalismo, mas era um militar que olhava ali e falava: não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não pode, isso aqui tem uma palavra que eu não gostei dela. Então era comum, não tinha tecnologia que tem hoje, os jornais para mandar para a prensa, né, para replicar, era demorado, então não dava tempo colocar outras matérias no lugar daquelas que foram censuradas. Então o que eles faziam? Preenchiam as páginas com receita de bolo. Então saía jornal com páginas inteiras com receita, porque não tinha conteúdo, porque foi censurado e não havia tempo de refazer. No campo artístico, o teatro foi totalmente artistas, cantores, atores presos, torturados, as peças teatrais censuradas, músicas censuradas, artistas como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, nosso saudoso Geraldo Vandré, que foi tão torturado que ele ficou louco, ficou doido, ele perdeu toda a memória, né? Ele sofreu tanta violência que a memória dele se apagou. Então, nós estamos falando de um período que você não podia pensar, você não podia manifestar. Isso era ditadura. Não era que ditadura não é o que esse bando de aloprado hoje fica ali chamando: ah, o Brasil está vivendo a ditadura. O animal, tu não sabe o que é uma ditadura, cara. Se tu fala isso, que o Brasil está em ditadura, tu tinha que experimentar o que era uma verdadeira ditadura. Porque se o Brasil tivesse em ditadura, tu não tinha nem direito de falar sobre isso. Tu não tinha nem direito de manifestar a tua opinião. Tu não teria direito de ir para a porta dos quartéis, ficar ali pedindo golpe militar. Tu não teria direito de ficar ali com faixa na mão pedindo intervenção federal. O que é intervenção federal? Era pedindo golpe militar. Então, desculpa aí a minha alteração, mas é porque eu fico pé da vida quando eu vejo algum Mauricinho hoje, alguma madame, diz: ah, a gente vive num golpe, a gente vive na ditadura, não tem direito a nada. Cara, como não? Você está falando isso aí. Porque na época, se tu falasse isso, tu ia pro pau de arara. Pau de arara é aquele instrumento de tortura que tu ficava pendurado de cabeça para baixo, levando jato de água na cara, levando choque elétrico, um cara ali colocando barata na vagina das mulheres, trazendo as criancinhas de 3, 4, 5 anos para ver, assistir a mãe ser torturada, para ver se a mãe entregava lá como é que chamar, seus comparsas, né? Então bastava você pensar diferente, bastava você questionar alguma coisa, bastava você escrever alguma coisa que desagradasse aos militares. Por isso que essa geração mais velha fala: ah, não tinha corrupção, tinha ordem. Tinha muita corrupção, tinha muita desordem, mas ninguém podia mostrar, ninguém podia falar. Essa que é a verdade. E aí, eu acho que o presidente deveria estabelecer uma lei, como existe lá na Alemanha, o dia de lembrar da ditadura militar, o dia de lembrar do golpe. Na Alemanha tem o dia lá de lembrar do nazismo, é lembrar para não repetir. Então, esse dia deveria ser discutido em todas as escolas, para que essa geração entendesse. E graças ao filme que fez um sucesso, que nós ganhamos o Oscar de melhor filme internacional, a Fernandinha, nossa Fernandinha, não ganhou o Oscar de melhor atriz, mas o mundo todo achou que ela foi a melhor, isso é que importa. Esse filme fez com que essa geração mais jovem começasse a desconfiar do que realmente foi o golpe. Porque ele traz uma linguagem bem suave, que toca a nossa emoção, que toca a nossa imaginação e mostra o que foi um pouquinho só do que foi o golpe, o período da ditadura militar.
E esses militares que prometeram que logo, logo ia ter eleições livres, tomaram de assalto, ficaram no poder por 21 anos. Ela durou de 1964 até 1985, quando nós tivemos a primeira eleição, e mesmo assim, a primeira eleição foi indireta. Quem se lembra da luta pela direta já? A emenda Dante de Oliveira, que o Tancredo Neves acabou se tornando um destaque nesse período, grandes políticos intelectuais, como o próprio Fernando Henrique participou ativamente das diretas já, o Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, e outras lideranças. E essa luta ela foi derrotada porque o Congresso Nacional acovardou e votou contra a emenda Dante de Oliveira. Então nós abrimos a democracia, nós derrubamos o governo militar através da luta do povo organizado, principalmente dos intelectuais, professores, artistas, trabalhadores organizados em seus sindicatos. Nós conseguimos derrubar o golpe militar. Depois de 21 anos, conseguimos a eleição pela primeira vez, mas a eleição indireta, onde só os deputados federais, os senadores, votavam quando elegemos de forma indireta o presidente Tancredo Neves, que morreu antes da posse, e nós herdamos um vice aí, um presente de grego, que foi o José Sarney. E tivemos o primeiro presidente eleito de forma direta pelo povo. Aí, né, foi um azar que foi o Fernando Collor de Mello, que foi cassado. É azar, mas entendamos, né, gente? Nós passamos 21 anos numa ditadura. A gente não sabia mais votar para presidente. Então a primeira escolha foi trágica. Mas a democracia, assim, a gente vai aprendendo e às vezes a gente volta atrás um pouquinho, a gente avança, retroage. O Brasil já teve risco de voltar novamente a uma ditadura. E mais uma vez eu digo, eu abri aquele parênteses lá atrás para dizer que a Igreja Católica ela ajudou muito na instituição do golpe militar. Depois ela própria se arrependeu porque seus líderes também foram perseguidos, foram presos, foram torturados. Teve padre que foi tão torturado que não aguentou depois e se suicidou. Outros fugindo do país. E a própria Igreja Católica que apoiou o golpe, depois ela ajudou e muito na derrubada do golpe. Quando ela sentiu o golpe, no seu próprio estômago, ela reavaliou que foi uma decisão errada e acabou contribuindo, ajudando aos movimentos sociais que lutavam contra a ditadura. E recentemente nós tivemos aí um movimento pedindo de novo o golpe militar, porque esse povo não aprendeu, né? Esse povo não aprendeu, né? E esses movimentos novamente foram apoiados maciçamente pelas igrejas. Só que dessa vez não foi só a Igreja Católica, foi a Igreja Católica e também várias igrejas evangélicas. Eu não quero aqui generalizar, porque não foi toda, hein, gente? Foi uma boa ala, uma parte da Igreja Católica e uma grande ala das igrejas evangélicas apoiaram sim a tentativa de golpe. Por isso que nós temos que pensar na religião como um instrumento realmente de paz ou instrumento de alienação. Qual é o tipo de cristianismo que nós seguimos? É o cristianismo que segue as lições de Jesus ou o cristianismo falso que prega o Jesus, mas na verdade age como Judas? Então, só trazendo um pouco essa pimentinha aqui para a gente, pelo menos, refletir. Então, gente, como professor, eu quero deixar essa mensagem final. Por que, que qualquer governo ditatorial, qualquer governo fascista, qualquer governo autoritário tem como seus principais inimigos artistas e professores? Quando você vê alguém falando mal de artista e professor, desconfie. Ou ele tem tendência ao fascismo, à extrema-direita, ou ele é um pobre coitado que está alienado, que está aí comprando uma ideia que não é sua, né? Que tem muito isso. Né? Nós temos até professor. Tem professor que fala, que nega que não houve golpe militar em 64. Então, fica aqui essa minha reflexão. Vamos sempre
refletir, estudar a história, ensinar a história real para os nossos jovens, para que nunca mais se repita essa tragédia, essa mancha, essa vergonha da nossa história recente, que foi o período de 64 a 85, período da ditadura militar. Muito obrigado. Eu termino aqui pedindo mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito, claro, e ajude a divulgar o conhecimento, levando esse vídeo para outras e outras pessoas. Muito obrigado, uma grande semana, um grande mês de abril para você.